Esses dois pacientes tiraram shorts aqui fora. A gente procura deixar que eles façam o pouco que eles conseguem, para estimular a independência dele. Ó, Entendi. eu poderia pegar uma cadeira de roda e levar, né? Raimunda Patrícia foi internada dia 24 de junho de 1971, há 45 anos. Às vezes, para quem é de fora, impressiona um pouco assim a cena. É o comum dele, é o gostar dele, ele gosta de ficar assim. Mas a gente tem que estimular ela a ter uma certa independência. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai ficar acamada. Na mesma hora, outra paciente estava completamente nua no corredor. Olha lá, aquela ali desceu da cama sozinha. E não veste o olho. Mas o que ela quer uma colcha. Ela quer uma colcha diferente. É Olinda o nome dela? Olinda Rosa está internada há menos tempo, 40 anos. Ela está tentando jogar o cobertor sozinha em cima da cama. Tipo assim, vem me ajudar. Ela começou a chorar porque não conseguiu subir na cama. Aí sim as enfermeiras vêm interferir e ajudá-la aqui. Desde 2001, uma lei brasileira determina a alta planejada e reabilitação social de pacientes abandonados em hospitais psiquiátricos. O nosso trabalho consiste basicamente em cuidar dessas pessoas que ainda estão morando aqui no hospital e prepará-las para... O compartilhamento de tela parou para mim. Para voltar para os lares deles, para casa, para viver fora... Não estou conseguindo ver o vídeo mais. Em 15 anos não... Mas tem mais gente assistindo, não tem? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Então deve ser... Pra mim também tá parado. Pra mim também tá parado. Agora tá parado que eu parei. Vê aí a questão da internet de vocês. Não deu tempo de fazer isso. A gente tem, ao longo desde 2001, a gente deshospitalizou 145 pessoas. O governo de Minas pretende fechar este hospital e diz que vai transferir os 144 pacientes para residências terapêuticas na região de Barbacena. Boa tarde. Recebe os moços aí, bonito aí. Você tá bem? Tá bem, graças a Deus. Sueli, por exemplo, é uma paciente que poderia viver fora daqui. Você dança bem, Sueli. Ela foi internada aos 10 anos. Quem tomava conta de mim era meu pai. Era meu pai que tomava conta de mim. E aí? Aí nunca mais, sim. Ele não parece que mais. Meus irmãos não parece que mais, não parece, ué.
Eu choro, eu até choro, Vitor. Graças a Deus, sabe? Como é que é a vida aqui no hospital? Ah, bom. Aí eu vivi bem, que passeio, vou almoçar fora. Ai, eu conheço ele. Durante 47 anos, Sueli conviveu com Paulo, que morreu aqui dentro do hospital. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é seu nome? Maria das Dores da Silva. Durante a minha visita no Instituto Nise da Silveira, eu conheci a Maria das Dores. Ela mora numa residência terapêutica junto com outras pessoas com transtornos mentais e ela vem com regularidade aqui nesse CAPS, o CAPS Clarice Lispector. Oi, Maria! Tudo bem? Tudo bom, e você? O que é isso? Os remédios que eu tomo. E pra que são esses remédios? Tudo de loucura. Tudo de loucura, Maria? Maria perdeu a mãe com 5 anos. Foi criada pelo pai e pela madrasta. Era muito mal pra mim. O que ele fazia? Uma vez, ele me bateu. Pegou um fio de luz, amarrou assim e dava nas minhas costas. Eu não tive fazer boa. Maria teve 2 filhos. A menina está com o pai. O menino foi adotado ainda bebê. Mas você sabe onde ele está hoje? Não pode saber. A juíza me falou claramente, você não pode saber onde ele mora e nunca mais vai ver ele. Subindo com a Maria aqui no ônibus. Ela mora com mais 5 pessoas, são 4 mulheres e um homem. Isso, é. E ela tá nessa residência terapêutica faz 3 meses. Vamos descer, né? Obrigada, motorista. Com a proposta de acabar com os manicômios, pacientes psiquiátricos estão sendo retirados dos hospitais e levados para residências terapêuticas. Tudo bem? Prazer, muito prazer, viu, Rosângela? Maria, essa senhora aqui, quem é? Essa aqui que tá atrás de você? Ah, você tá atrás de mim? Aqui, ó. Ah, essa aqui é a Dulcineia. Não, você, senhora não. O que você tá aprontando aqui, Dulce? Galinha. Deixa eu ver, mostra pra mim. Olha lá. Olha, deixa eu ver que tá bonito esse franguinho, hein? Vai ser um ensopado? É, ensopado. Você faz pra todo mundo, Dulce? Pra todo mundo. É mesmo? Maria, Rosângela e Dulce se conheceram quando estavam internadas na enfermaria do Instituto Nise. Hoje fazem acompanhamento psiquiátrico lá. E vocês aqui, dá muita confusão? Fala a verdade. De vez em quando a gente se estranha aqui dentro. Os pacientes vivem em grupo e no dia a dia são acompanhados por cuidadores e psicólogos. Que música bonita? Eu conduzo também. Eu conduzo e Ó. Ó, Rosângela tem os passos ali, hein? É mais legal morar aqui do que morar lá na enfermaria? Eu tenho minhas dúvidas. No próximo bloco. Segura Os melhores atores do mundo! Pronto, gente, vocês já viram praticamente todos. Os mais importantes aí. O que vocês acharam? Eu gostei muito. Bacana. É muito interessante. Espero que eu não apanhe virtualmente. Não concordo com essa coisa deles poderem escolher tomar remédio ou não. Não concordo mesmo. Não é uma escolha, né? Ela tomou a decisão porque ela já não está internada. Então, não, mas, por exemplo, não passou aquele menino que arranhou a cara do outro lá, e o próprio menino falou assim, ele não quer tomar remédio, ele não toma, ninguém obriga e fica nisso. Tipo, não tá certo. Mas ele é um adulto com quase 50 anos e tudo, não tem jeito. Um adulto que machucou, o adulto que machucou o outro. Mas que pode matar alguém na rua, que pode fazer um trem errado na rua, porque não toma remédio. Então, assim... Mas se não tiver as internações que vêm de voz judicial, Dani, não tem ninguém que faça nada. Entendeu? Então, e nem tudo passa pela tutela, né, do juiz. Então, nem sempre a família tem condições de entrar com um papel desse, não tem capacidade, não tem estudo suficiente para entrar com um papel desse. Né? Não tem a população toda, né? 90% da nossa população é a população carente. É igual né? o caso lá do menino esquizofrênico lá que esfaqueou a menininha.
Esfaqueou porque, segundo a família, tomava o remédio, mas usava crack junto. Então, o remédio não fazia efeito. E aí, ficou por isso mesmo. Agora ele está lá preso no manicômio. Manicômio assim, né? Está preso judicialmente. A mãe da menina está lutando para ele ser julgado como uma pessoa normal. Ela não vai conseguir, o cara vai ser solto. E aí, quem garante que ele vai tomar um remédio? Sabe? É muito complicado. É super. Essa parte aí é muito super complicado. complicada. Super complicada. Quem garante que ele não vai sair para a rua e voltar a usar crack de novo? Sim. Essa parte da questão da droga é um problema grave de saúde pública, né? Não só em Belo Horizonte, São Paulo, onde tem a Cracolândia, por aí vai, né? Brasil todo. Só que a gente não vê muitas coisas sendo feitas para esse lado, né? Mas, enfim, num todo ali do vídeo, a gente mostra ali Barbacena, né? Fala das deshospitalizações, né? Que desde a lei de 2001, que foi vetado esse tipo de hospitalização, eles já deshospitalizaram mais de 200, né? 145 pessoas, algumas eles não conseguiram ainda, né? A gente viu o dia de um atendimento do CAPS, que é onde chega o paciente com crise, né? Às vezes tem que ser contido, igual aquele senhor. Lembra do nosso primeiro dia de aula? Eu posso chamar o SAMU para esse paciente, eu posso chamar o Corpo de Bombeiros, vocês viram 2 viaturas do Corpo de Bombeiros chegando, uma também do SAMU, né? Como que o paciente chega em crise, que essa parte nós vamos ver aqui agora. Aquela menina adolescente, né? Que os pais têm 7 filhos, né? E ela ouve vozes, que ela pôs a cadeira na janela, já ia pular, o pai que segurou, ela teve que ser internada, né? Por causa do surto psicótico grave que o psiquiatra falou. Aquela outra paciente que tem 100 e tantas páginas no prontuário dela, né? Que ela vai lá praticamente todos os dias, que o técnico de enfermagem já falou que já conhece tudo sobre ela vai sozinha. Aquela outra senhora, aquela senhora morena, com o filho, ela falou, eu já não aguento mais vir aqui, eu já estou mais velha, todos os dias, né? Tem que ter condução para pegar ônibus, trazer ele aqui, né? E eu já não aguento isso mais. Os meus outros, né? A família já não aguenta isso mais. Então, é um peso difícil para a família, né? Quando tem uma pessoa assim, a família toda, né, tem uma parcela aí, né, que sente com esses tratamentos. Então, fala muito do CAPS, amanhã eu levo ele no CAPS, que agora ele foi deshospitalizado, e aí ele continua o tratamento com as visitas no CAPS. Então, às vezes, no momento de crise, vai ficar lá, né, passar a noite, ficar internado, mas vai sair amanhã, quando o dia amanhecer, vai sair. E vai continuar os acompanhamentos, mas ele na casa dele e indo no CAPS, né? Seja terapia, seja o que for, todo dia ele vai lá e volta para casa. Então, ali passa vários cenários, né? Passa a história daquele São Antônio, né? Que morreu, que viveu, quantos? 45 anos, né? 50 anos internado. Não é que ele tinha 50 anos, não, gente, que foi 50 anos internado. Ele entrou lá, né? Que ele foi fotografado na época da denúncia, né, dos manicômios, ele era jovem, né, mas faleceu, né, não tem família, as famílias eram as cuidadoras, vocês viram? A cuidadora convidou ele para ser padrinho do casamento dela, né? Então, é uma série de coisas que vocês viram ali, uma série de coisas. E é muita coisa do que acontece mesmo, né? No dia a dia. Interessante. O que eu achei interessante é porque realmente mostra essa realidade, essa dificuldade, e ao mesmo tempo mostra porque que quando podia, né, quando não tinha lei, não tinha nada, as pessoas abandonavam, mas porque era, entre aspas, muito mais fácil, né, do que ficar nessa luta diária. Isso, a moça falou lá, né? Meu pai que cuidava de mim, mas eles sumiram, ninguém voltou, ninguém deu notícia mais, ninguém veio me visitar mais. Aí eu fiquei aqui, né? Você vê que são pessoas sem cuidado, né? A maioria, não sei se vocês observaram, a maioria dos vídeos que eu mostro para vocês, as pessoas não têm dentes. Repare, você vê, ou tem alguns. O primeiro que eu já vou ouvi falar, mas eu não sei se é verídico, que quando a pessoa tem depressão, alguma coisa assim, o dente dela fica enfraquecido, sabe? Mas eu acho que no caso deles devem ser pelo uso da medicação. A medicação corrobora, né? Antibiótico, qualquer antibiótico, gente, não é bom para dentição, né? Ela enfraquece realmente. Mas ali, eu acho que pode ter um pedaço disso aí, só que na época deles aí que nós vimos, que são os vídeos que eu mostro, que na época do manicômio mesmo, não tinha medicamento.
né? Então, eu acho mais que é falta de cuidado mesmo, não tem asepsia, não tinha higienização, né? Se eles tomavam, comia fezes do chão, ficava sem roupa, eles tinham uma pasta de dente, uma escova, uma água limpa, não tinha, uma água tratada, né, potável, para lavar a dentição, não tinha, né? Então, eu acredito que isso venha também, né, uma porcentagem mais forte dessa falta de cuidado mesmo, briga, né? Um bate no outro, fica por isso mesmo. Primeiro, para mim, a higienização, a falta de acesso à higienização. E a segunda vem essas questões de briga que eles têm lá. No primeiro vídeo que eu mostrei para vocês de Barbacena, tinha um cara que deu um murro na boca do outro, não sei se vocês lembram. Então, a maioria não tem, mas acho que é por falta... E também, por último, eu acho que entra a medicação. Porque agora eles têm, mas antes não tinha, né, a medicação. Então, nós vimos bastante, um pouco, né, disso aí agora relacionado à crise. Então, o que é crise, né, relacionado ao que nós estamos estudando? Então, essa perda do domínio de uma situação. Né? Qualquer pessoa pode ter uma certa crise mediante uma pessoa te afrontou e você partir para cima e quebrar tudo? Pode. É um desequilíbrio emocional que pode ser momentâneo ou não. Você pode ter uma crise só em um momento ali, né? Na hora que você pegou seu marido lá, né, com a mulher lá na sua casa, parará. Nossa Senhora, tem mulher que vai sair, né? Vai sofrer sozinha e calado, mas tem mulher que vai desencadear uma crise de loucura mesmo, né? De pegar uma faca e por aí vai. E existem dois tipos de crise. A crise de crescimento, ou a crise evolutiva, ou a crise acidental, que é a mesma coisa, a crise traumática. Então, lembre-se, né? Crise é essa falta de domínio que a gente tem de si próprio. A gente não consegue ter domínio diante de uma certa situação de nós mesmos. Perde o controle. Né? E quando eu falo que eu perdi o controle, nada mais é do que eu perdi o controle emocional. Equilíbrio emocional, né? A gente saber se equilibrar. Tudo na vida é um equilíbrio, gente. Então, o prato de comida que eu ponho agora é um equilíbrio. Eu encher demais, né? E saber conduzir as coisas ali, tudo é um equilíbrio, né? Eu falo muito, eu dou aula de psicologia para radiologia. Eu falo, gente, toda vez que vocês pegarem um copo de água, um copo do que for, que a gente pega o dia inteiro, lembra que toda hora que você virar, você está virando doses de equilíbrio, para ver se você o tempo todo mentaliza essa palavra e busque mais equilíbrio. Eu vou mandar uma palestra para vocês hoje, ainda bem que eu lembrei. Tem uma palestra que teve, que eu comentei com vocês semana passada no Corém, sobre desenvolvimento pessoal. Teve do Corém, do nosso conselho. E hoje à noite, a mesma palestrante que deu essa do Corém vai dar no site dela, acho que é no Instagram dela, à noite. Eu não vou conseguir ver que eu estou dando aula, mas se vocês conseguirem, essa mulher é boa demais, gente, vocês não têm noção. Ela fez foi muito bom para mim, e da outra escola que eu dou aula, nós assistimos juntos no dia. Eu espelhei a tela com a palestra, essa é dela, acabei de mandar lá no grupo de vocês. Inteligência emocional no ambiente de trabalho. Pelo menos no ambiente de trabalho, né, gente? Mas quem consegue ter esse equilíbrio em várias partes, ela consegue ter, no ambiente de trabalho, ela consegue ter em várias partes, né? Porque faz parte da mente dela, né? Então, eu mandei aí para vocês, porque senão for falar que eu mando depois, se me deu uma correria do dia, eu esqueço. Então, o que é crise de crescimento? São crises previsíveis, né? Que ocorrem na vida, desde o meu nascimento até a minha morte. Que é o ingresso na escola pela primeira vez, né? Eu vou passar pela adolescência, eu posso casar, eu posso ter filhos, eu posso entrar na menopausa. Então, essa crise do crescimento, Isabela, eu vou evoluir na vida até a minha morte, é a mesma coisa que eu falar crise evolutiva, é a evolução de todo ser humano. Mas a mulher pode ter crise porque entrou na menopausa? Pode, ela não aceita o envelhecimento, que ela não é mais fértil, que ela não é mais produtiva, que alguém vai considerar ela assim, assado, que ela não vai ter tanto desejo quanto tinha antes, né? Porque os hormônios mudam, né? A fase muda. Então, tem mulher que não aceita, que entra nessa crise? Tem, gente, muita, né? Apesar que as mulheres hoje em dia estão mais
Tem gente que vai achar que estão menos, né? Estão entrando mais em crise, porque não aceita a realidade da idade, também concordo. Mas tem a outra parte da mulher que ela não liga para esse trem de menopausa e se caracteriza como mais jovem, tipo Ana Maria Braga. Eu gosto muito dela, sabe, gente? Acho ela sensacional. Toda jovem, alto astral, com as unhas sempre bem pintadas e põe um cabelo rosa. Nossa, eu acho o máximo, sabe? Mas tem mulher que não aceita, né? Principalmente, gente, isso aqui, ó. Os filtros do Instagram é a pior derrota da face da terra da humanidade, né? Todo mundo conhece os filtros maravilhosos, né? Te deixa com boca grande, com nariz fino, com olhos azuis, com semblante... Nossa, o que é aquilo? Tem gente que printa a tela e fala, doutor, esse é um filtro que eu achei sensacional. Tem como você me deixar desse jeito? Então, isso acaba com a mente da pessoa, né? Acaba. Você pode ser o que você quiser hoje na internet. Você põe o filtro, você é a pessoa que você sempre quis ser. Com aqueles detalhes, com aquele design, com aquele olho, com aquilo tudo, né? Então, tem essa fase evolutiva, né? Que é do crescimento. Tem gente que vai a primeira vez na escola, a mãe não percebe, mas tem criança, né? Que tem essa crise daquela... da primeiro dia de impacto na escola, né? Tem uma série de marcos que podem, né, acontecer. Eu ia contar um caso aqui, mas não vai dar tempo, depois eu conto. E tem a crise acidental, que é a mesma coisa de eu falar traumática. O que é crise acidental, gente? É algo que eu não espero, que acontece de repente, né? Um acidente, né? E acaba sendo traumática, porque as coisas que nós nos preparamos, né? Às vezes pode trazer sequela, mas eu me preparei para aquilo ali, ia chegar. Né? Eu já imaginei que isso poderia acontecer. Então, o impacto vem, mas vem amortecido. Ele não deixa de vir, às vezes, mas vem amortecido, né? Porque eu já precavi que poderia acontecer. Mas o acidente, por isso que chama acidente. Ninguém pensa que vai acontecer, né? Então, são essas crises imprevisíveis, né? No que pode acontecer no decorrer da vida de qualquer pessoa. E o que elas são? Que a gente vive conversando. Uma doença grave. Uma menina de 29 anos espera ter um câncer de mama. Uma morte trágica familiar, né? Então, minha esposa morre, né? Com um menino com um bebê de 1 ano. Eu tenho um bebê de 1 ano no colo e minha esposa morre, imagina, né? Separação de um casal. Sempre foi tudo muito perfeito. Teve o casamento, a festa dos sonhos dos dois, as viagens, o planejamento da gravidez. De repente, tudo desanda por um problema, um motivo, e separam e vira aquela coisa toda, né? Aqui tá bons exemplos, gente. Não significa que são só esses, né? Aqui, ó, Dani. Aqui que vem aqui agora. A perda de um emprego. Falência, né? Às vezes, uma pessoa que sempre teve uma condição, perde a empresa, fecha tudo, fale mesmo, né? Dentre outros. Tem vários outros problemas, mas isso pode desencadear a crise numa pessoa? Pode, gente. A gente tem É impressionante como é que a gente é frágil, né, professor? Como é que a gente é frágil? Sua frase foi muito excelente, a colocação. Eu já tive uma situação que eu não sei explicar, até hoje eu não sei explicar, que foi mais ou menos isso aí. Eu tinha acabado de formar, mó iludida de que ia conseguir emprego rapidinho, que era muito fácil, recém-formada e tal. E não foi o caso. E eu estava passando por umas situações da minha casa bem complicadas, então eu precisava de um emprego assim, não era nem para ontem, era para 10 dias antes, assim, estava desesperada. E eu não consegui um emprego de jeito nenhum. E teve um dia que parecia que eu tinha saído do meu corpo, sabe? Assim, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito nervosa, fiz uma limpa na minha casa, joguei um bocado de trem fora, depois eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? Sabe, tipo assim, juro, assim, foi uma coisa muito esquisita. Eu não sei explicar até hoje o que aconteceu, mas graças a Deus foi só essa vez, depois a pessoa se controlou, né? Mas, assim, é muito esquisito. Muito frágil. O que eu acho mais interessante é que quando eu coloco essas coisas para as pessoas pensarem, todo mundo começa a ir a refletir. Todo mundo. Só quando antes ninguém refletia sobre nada dessas coisas. E depois, às vezes, para de refletir, né? Esse é que é o problema do ser humano, né? Não buscar esse desenvolvimento, né? Emocional, né? Não buscar esse desenvolvimento. As pessoas que
possuem conhecimento, elas buscam muito esse autocontrole, esse desenvolvimento, né? Buscam coaches, buscam médicos, buscam assessoria. Eu tive com uma pessoa super, por acaso, importante, sabe? Dona de escola, mas de outro lugar. E num diálogo tem um mês isso já, num diálogo de várias pessoas, a pessoa fala, ano retrasado, antes da pandemia, eu busquei uma mulher que dava treinamento de falar em público. Porque eu entrava nas salas para dar um recado, alguma coisa, eu não conseguia falar. Um recado. Dona de coisa assim, não conseguia falar. E a assessoria dela, eu paguei ela 6 meses, ela me ajudou muito. Então, assim, existe recurso para tudo, gente. É só buscar, né? E não precisa pagar também, não. Tem várias coisas aí que são autoajuda para a gente, né? Eu já falei bastante para vocês dos vídeos do Leandro Carnal, né? Do Cortella. Então, existem muitas coisas que, ao invés de eu ficar buscando trem que não vai trazer nada de benefício para vocês, pelo contrário, né? Vai, ó, mais ainda, vou nem tocar no assunto para não dar polêmica, tem coisa que você pode buscar aí para te tornar um profissional, assim, profissional e uma pessoa bem mais potente do que você está sendo aí, tá? Você pode ser mais do que você é. Oi, pode falar, Mari. Você falando aí da crise de crescimento, eu lembro que minha mãe contava uma história que minha mãe aposentou quando a gente era bem novinha, eu e meu irmão mais velho. E aí, quando eu fui para a escola, com 6 anos, eu, tipo assim, criei uma trava muito grande. E aí eu comecei a inventar que a professora me batia, que eu fiquei com frio, eu inventava um monte de história porque eu não queria largar da minha mãe. E aí, na hora que você falou, isso refletiu muito em mim. É verdade, quando a gente vai falando, a gente vai entendendo as coisas que aconteceu com a gente, que acontecem no dia a dia. Eu achei, assim, muito interessante, porque na minha cabeça era só, assim, uma reação minha mesmo, de não querer deixar Não minha é só uma mãe, mas reação era de sua. fato uma crise. Algo Muito que mexeu a mais com você ali, né? Tanto que ficou impregnado aí na sua mente, né? Pô, forte aí na sua mente. Mas só estudando para vocês terem essas análises, né? Relacionado às coisas que a gente passa e tudo mais. Então, as reações diante, né, das crises são influenciadas por hábitos, né, costumes, normas, famílias, regras, lei da sociedade. Então, por que eu tenho aquela reação? Porque todo mundo fala que marido e mulher tem que ser um casal, não tem que ter uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. Então, por que eu tive aquela crise? Porque eu sei que os parâmetros é esse, que se eu deixar, eu estou fazendo papel de boba. Então, existem vários parâmetros, né? Paradigmas, hábitos, costumes, normas da sociedade que a gente entra em crise porque sabe que aquilo a sociedade vai te repudiar se for aquilo, né? Uma escolha sexual, por exemplo, de um filho, né? O pai às vezes não aceita, porque ou a mãe, por quê? Porque sabe que a sociedade às vezes, o vizinho, familiar, né? Então, as pessoas olham muito essas coisas, né? Ainda. Então, a reação positiva, né, diante da crise significa vê-la intensamente, superando-a e, ao mesmo tempo, tirando uma lição de vida. É o que a gente ouve essas frases, né? As pessoas acham que são clichês, né? Ai, todo mundo fala essa frase, né? Mas não é, gente. Algumas frases são mesmo, mas outras são realidade. Quando você passa por uma situação de crise, de algo, né, que aconteceu com você, e consegue superar e tirar uma lição de vida com aquilo, é uma reação positiva, né? Você tá aprendendo com o sofrimento, né? E ainda agregar potencialidades, né? Agregar coisas boas para você. A reação positiva leva ao crescimento pessoal. Nunca se esqueçam disso. A reação positiva diante de uma crise, diante de um trauma, leva você a um crescimento pessoal. O que eu posso tirar de aproveito disso? Aconteceu, né? Infelizmente. Eu separei, meu segundo casamento também não está bom. Ô, gente, o que aconteceu? Será que eu sei que você não faz nada? Será que você não pode mudar nada? Será que você não cometeu nenhum erro igual ao outro? Ai, mas eu não faço isso, eu sou isso, eu cozinho, eu sou trabalhadora, eu sou honesta, eu sou isso, mas tem que ter alguma coisa, né? A gente às vezes não para poder refletir as coisas, né? Por isso que vive dando um murro em ponta de faca, não consegue evoluir, não consegue conseguir um emprego melhor, não consegue ser melhor na entrevista, não consegue ter uma roda de amigos melhores.
fortalecimento emocional e amadurecido. Então, isso é uma pessoa extremamente evoluída, né, gente? Ó, extremamente evoluída. Né? Eu tirar uma reação positiva, às vezes, de uma sacanagem que fizeram com você, né? Uma sacanagem. Então, não é fácil mesmo, né, gente? Não é fácil, né? E já a reação negativa, né, o contrário, diante da crise, consiste em fugir, criar uma ideia ilusória, né, da situação. A reação negativa pode levar a uma doença mental. Cada crise não vivenciada plenamente é igual a emoções ou sentimentos não experimentados. Então, a pessoa que consegue ver aquilo e fala assim, tá bom, eu perdi o meu negócio, a minha empresa toda, mas eu consegui isso, isso e isso, olha onde que eu estou, hoje eu sou muito mais feliz do que se eu tivesse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, mas tem pessoas que vivem naquele casulo, dentro daquele problema, e não saem nunca mais. Mas aconteceu isso, isso e isso, mas eu estou aqui nessa vida hoje porque fulano fez isso, minha mãe fez isso comigo no passado, porque meu pai fez isso comigo. Fez, gente. Mas aí você não vai viver mais nada da vida, não vai correr atrás de coisas melhores, né? Vai trabalhar, estudar, fazer isso, faz aquilo, vamos levar uma marmita hoje para economizar, vamos fazer aquilo outro, não vai fazer mais nada por causa daquele ocorrido. Aquilo te busca uma corrente, se arrasta ela pesada o resto da vida. Professora, eu estava até vendo o quanto que essa pandemia está mexendo assim, né? Tanta gente tendo problema, depressão, ansiedade, tipo assim, muitas coisas que talvez se não fosse a pandemia a pessoa não teria, né? Exatamente. Insônia. E os casamentos, é uma situação, né? As crises dos casamentos. É convivência, né? Não consegue lidar um com o outro, né? Uma série de outras crises, né? Muita coisa. Nossa Senhora. O mundo revirou todo, né? E os atendimentos da crise, né? Que nós vimos aí, lá os atendimentos. Então, o paciente em crise, ele exige uma urgência de ação, né? Então, a angústia que nos mostra um paciente diante de uma situação que ultrapassa o limiar de contenção. Então, demanda alguma intervenção de forma mais eminente, né? Mais forte, mais rápida, mais efetiva. Por essa razão, o profissional atuante na saúde mental deve servir como junção no processo de restabelecimento do equilíbrio emocional. Então, um profissional que vai atuar lá na área da saúde, não dá para ser desequilíbrio emocional o tempo todo, não. Porque na hora que ele estiver diante dessas situações, ele não consegue trabalhar. Né? Porque ele já tem um desequilíbrio por si próprio emocional grande, né? Está vivendo um trauma, um luto muito grande, não tem como, né? Ela desencadeia mesmo. Tem um filme, Com Ferro Fere, Com Ferro Será Ferido, um negócio assim, ele é do ano passado, Netflix. É um enfermeiro, gente, que quando fica sabendo que o senhor era um traficante, que vendia droga para o irmão, e o irmão morreu por causa dele, o cara cai na mão, esse homem que é traficante cai na mão desse enfermeiro, ele judia dele o resto da vida, porque ele vendia droga para o irmão dele que morreu, ele desconta no paciente. Qual o nome do filme? Eu não tenho certeza. Com ferro fere, com ferro será ferido. Tá. Vou procurar. Trem assim. Um trem assim. Nossa, mas é um drama. Te dá um nervoso. No final, você não acredita que o cara está fazendo aquilo. É falta de ética profissional, né, gente? É uma série de coisas. É um enfermeiro, um senhor. E fica tipo no lar de idosos, mas quem cuida é só o técnico de enfermagem, sabe? É um trem absurdo que o cara faz. E essas questões de crise, né? E tem esse atendimento, que a gente tem que ser igual nós vimos ali, os pais levando aquela menina. Então, tem que ser uma intervenção rápida, né? Tem aquele adolescente, né, que quebrou a casa toda, que a mãe falou que ele é de menor não, ele é menor de idade. E nós entramos nas etapas da personalidade, né? Essa figura de Freud é um estudioso que todo mundo já ouviu falar, né? Todos nós temos um pouco de loucura, conforme Freud, todo mundo já ouviu falar em Freud aí, né? Então, muita coisa que eu vou
dizer aqui, vocês estudaram lá atrás, na 8ª série, por aí, sabe? Mas, às vezes, como tem mais tempo, assim, a gente não lembra. Né? Então, um dos maiores conhecimentos de Freud, trouxe a psicologia, foi quando mencionou que a experiência da infância tem uma forte influência sobre a personalidade adulta. É o que a gente sempre fala, né? Que o que você viveu lá na infância vai ter reflexo lá na frente, na fase adulta. Às vezes, uma situação que sua mãe nem presenciou que você viveu, pode ter esse reflexo involuntário. Eu, hoje, Isabela, não vou saber que é aquilo que eu passei. Às vezes sim, às vezes não. Né? Então, o desenvolvimento da personalidade envolve uma série de conflitos entre o indivíduo, que quer satisfazer os seus impulsos instintivos, e o mundo social, né? Principalmente a família, que restringe esse desejo. Existem 5 fases universais no mundo todo. 5 fases do desenvolvimento que são chamadas fases psicossociais, psicossexuais. Então, isso é comprovado, tá? Que nós vamos passar por essas 5 fases. Freud, então, acreditava que a personalidade estaria essencialmente formada ao fim da 3ª idade, por volta dos 5 anos de idade, quando o indivíduo possivelmente já desenvolveu as estratégias fundamentais para a expansão dos seus. Então, tem estudos que provam que nos 5 anos eu tenho a minha personalidade formada. Professora, menina de 5 anos não sabe nada. Pois é. Mas os estudos comprovam que ela já está com a personalidade formada. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que os nossos filhos veem, com quem convivem e como a gente cria. Criar menina é muito difícil, né, gente? Eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu, desde quando eu tive filho, eu sempre tive essa concepção que educar é muito difícil. É muito difícil. Né? A gente pode errar o tempo todo. Né? A gente pode achar que está fazendo certo e fazer o errado. Né? O mundo muda muito. Né? Eu, quando fazia faculdade de enfermagem, não tinha nem celular na internet, não existia. Hoje existe tudo. Né? E cada vez o trem muda cada vez mais. Então, criar filho num mundo que muda muito rápido é muito difícil. Né? Oi, Gabi, pode falar. Professora, eu sempre tive uma dúvida. Uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, o que acontece na cabeça dessa pessoa? O que acontece nos neurônios, na cabeça dessa pessoa? A depressão, ela tem vários sintomas, né? A gente vai ver mais para frente. Mas ela tem pessoa que ela vai ter, a pessoa que ri muito, e demanda muita piada, muita coisa, ela tem uma fragilidade por trás, ela tem um sofrimento psíquico por trás, ela não é aquela pessoa alegre ali daquele jeito, não, ela é uma compensação. E tem outro tipo de depressão, que é a pessoa que não conversa, que não sai para a rua, que não come, que não bebe, que não troca de roupa, que não quer tomar banho, que quer viver no escuro, que não assiste, sabe? Introvertida. Todas as pessoas que têm esse jeito, assim, muito de mais e de menos, ela tem algo por trás. Ela tem algo que é recompensado, né? Compensado naquela coisa toda dela de si, sabe? Então, mesmo que não acha que aquela pessoa que o tempo todo tá rindo, que acha tudo graça de tudo, que tá satisfeita com tudo, que tá tudo certo, e que você queria ser igual aquela pessoa, não, que ela tem esse outro lado ali por trás, de compensação. Mas depende do que ela tá tramando na cabeça dela, o Gabriele. Então, é uma criança que ela nem sabe que está com depressão, mas tem, né? É uma pessoa que a gente tem que ver. Por isso que os diagnósticos não são diagnósticos dados agora. Né? O médico não vai lá e fala, você está com depressão. Ele faz uma consulta com você, faz perguntas estratégicas dentro do que você está contando para eles, como sua vida está, como é que o pensamento está. A pessoa que já sabe, que se aceita, é mais fácil. Ela vai chegar perto de você já. Ó, eu não gosto mais disso, eu não sinto vontade mais disso, a minha vida era assim, hoje é assim, eu já vejo tudo ruim, eu não tenho vontade de nada, nossa, se eu pudesse sumir. Então, tem pessoas que já se levanta a bandeira, né, que é o que eu falo sempre, né, eu preciso de socorro. Mas e o paciente que ele não levanta? Que o familiar precisa levar, que ele não aceita, que ele não se abre, que ele não fala. Então, a depressão, ela precisa ser avaliada, nem tudo é depressão. Alguns estudos, vocês vão ver que depressão é a pessoa que não sabe dar um nome ao que ela está sentindo. Isso é depressão. Tem muitos estudos que falam isso.
Ela não sabe, ela não consegue falar o que ela está sentindo. Isso é depressão. Então, muita coisa é um nome, é uma palavra que tem um universo muito grande aí de diagnóstico. A gente tem que tomar muito cuidado como que dá o diagnóstico, sabe? Mas mais para frente, na